Você está com a sua Bíblia? Amém? Está com a sua espada? Eu queria que você ficasse em pé, por favor. Abrisse comigo no livro de 2 Crônicas, no capítulo 33. 2 Crônicas, no capítulo 33. Amém? Aí no Antigo Testamento, se você achar 1 Reis, 2 Reis, ele vem 1 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 33. Nós vamos ler a partir do versículo 1, queridos. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler até o verso 10, tá? De repente você tem alguém perto de você sem Bíblia, aí você se achega um pouquinho, chama essa pessoa para perto, tá? Ou você mesmo vai para perto, e todo mundo compartilha da palavra do Senhor. 2 Crônicas 33. Vou pedir para cada um acompanhar na sua versão, tá bom? Vamos ler. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derrubado, levantou altares a Baalim, fez bosques, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu, e edificou altares na casa do Senhor, do qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Rinom. Usou de adivinhações e de agouros, de feitiçarias, e consultou adivinhos, encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, do qual Deus tinha falado a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes desordenei, conforme toda a lei, estatutos e juízos dados pela mão de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Amém, queridos? Vamos orar? Obrigado, Espírito Santo. Eis aqui as nossas vidas. Fala conosco nessa noite, que os nossos corações e mentes estejam hoje abertos e atentos ao que Tu tens para falar conosco. Eu declaro nessa noite os céus abertos aqui nesse lugar, os anjos do Senhor já pairando aqui no nosso meio, ministrando as nossas vidas, e que nada venha nos tirar a atenção da Tua palavra dessa noite, nem cansaço, nem fadiga, ou nenhum tipo de impedimento, seja espiritual ou material. E eu declaro: todos nós sairemos daqui cheios da palavra de Deus, para a renovação do nosso entendimento. E eu profetizo transformação nessa noite, mudança nessa noite, vitória nessa noite, e toda a honra e glória eu entrego a Jesus, em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar? E o nosso tema aqui hoje, queridos, é guardando a nossa família. Amém? Guardando a nossa família.
eu quero dar com base aqui nessa palavra que estamos lendo. Eu quero que você também não feche a Bíblia, deixa ela aberta aí em 2 Crônicas 33, tá bom? E eu quero dar 4 passos que nós encontramos nessa palavra, queridos. E eu confesso aqui para os irmãos que eu ia trazer uma outra palavra hoje, mas nessa tarde, irmãos, eu buscando a Deus, o Espírito Santo me lembrou desse homem, dessa mensagem, e nós temos algo a aprender aqui. Eu volto a dizer aqui o tema que eu quero trazer para nós aqui: guardando a nossa família. Amém? Você que está aqui hoje, você tem uma responsabilidade, e a primeira dela é guardar a tua família. Só que entenda, a primeira coisa que a gente faz para guardar a nossa família, queridos, a Bíblia diz assim, olha: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Amém? Então entenda, a primeira forma da gente edificar a nossa casa é a gente tendo o Senhor lá nela, tendo Deus lá nessa casa. Amém? Então, esse entendimento de guardar a nossa casa, ele precisa começar primeiro com o entendimento que você tem de Deus a seu respeito e a respeito da sua casa. Nós estamos lendo aqui sobre a história de Manassés. Acabamos de ler um pouco, uma metade, sobre a história de Manassés. E quem foi Manassés, queridos? Manassés, segundo os teólogos, os estudiosos, foi o pior rei da história de Israel. Foi o rei que mais fez coisas abomináveis aos olhos de Deus. E Manassés teve um pai que foi um homem, um grande homem de Deus. Ele tinha um exemplo dentro de casa, mas a Bíblia diz que ele fazia coisas para provocar a ira de Deus. Olha que tamanha afronta esse homem fazia. Não era simplesmente alguém que desconhecia do que Deus queria, era alguém que conhecia o que Deus queria, mas fazia o contrário, por consciência mesmo. A Bíblia fala, como eu acabei de falar, ele queria provocar a ira de Deus. E Manassés, queridos, está com a Bíblia aberta aí? Ele fez coisas terríveis, coisas terríveis. Olha o que diz a Bíblia, só para a gente reler. Olha comigo aqui no versículo 3 do capítulo 33. Tornou a edificar o que, queridos? Os altos que Ezequias, seu pai, tinha o que? Derrubado. Levantou altares a Baalim, fez bosques, prostrou-se diante de todo o exército do céu e o serviu. O que é que são esses altos, queridos? São altares a deuses estranhos que Ezequias tinha derrubado. Ezequias, o pai dele, disse assim, que só vai servir a Deus aqui nessa nação. E mandou derrubar tudo que era altar a Deus estranho. Pois Manassés foi lá e disse: pois levanta de novo, vamos adorar esses deuses estranhos. Fez bosques. O que era aquilo, queridos? Eram locais de adoração também a deuses estranhos. Eram como se fossem terreiros hoje, né? Em que se fazia rituais e pactos e magias. E ele fez locais assim, né? Fez também altares a Baalins. O que é Baalins, queridos? É o deus Baal, né? Muito conhecido na Bíblia. E se fazia altares a esse Deus para se buscar fertilidade para a terra, para o povo, para tudo. E Deus já tinha dito, não deve ser feito isso. Pois Deus falou, faz o contrário. Assim era Manassés. A Bíblia fala que ele se prostrou diante do exército do céu. Ele tinha envolvimento, queridos, com astrologia, com questões angelicais, em que se adorava anjos, em que se adorava estrelas, coisas que Deus também, na sua palavra, abomina. E tudo ele fazia, queridos, dentro do templo. Olha o versículo 4. Você está comigo aqui no versículo 4? Quem está comigo, diga amém. Amém. Vamos reler. Edificou altares na casa do Senhor
o qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém está o meu nome, para sempre. O que é que ele fez, querido? Dentro do templo, ele mandou colocar ídolos, imagens, coisas que Deus condenava e condena. Ele diz: Deus mandou não fazer, faça. Olha o que outra aberração ele fez, queridos. Versículo 6: fez também passar seus filhos pelo quê? O vale do filho de Rinom. Olhe para cá, o que é isso, pastor? Havia um vale na época, que era um vale em que se adorava ao deus Rinom. E essa casta demoníaca, que dava o nome de Rinom, ela exigia um tipo só de sacrifício: que os filhos, que crianças fossem mortas ali. Então olha o que Manassés fez, queridos. Ele matou os seus filhos a fogo para adorar esse outro Deus. Esse era o filho de um grande homem de Deus, né? Alguém que pegou um reinado consolidado e tinha tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Pastor, como é que nós vamos aprender sobre família aqui com esse homem? Vamos já chegar lá. Mas continue acompanhando comigo aqui, queridos. E como eu falei agora há pouco, ainda no versículo 6, ele usou o que? De adivinhações e de agouros, de feitiçarias, consultou adivinhos, encantadores, fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor. Para quê? Para lhe provocar a ira. Amém, queridos? Esse homem se envolveu com feitiçaria. A Bíblia fala que se envolveu com adivinhos. Não sei se você sabe disso. O diabo, ele não sabe. Ele sabe o nosso passado, mas ele não sabe o nosso futuro. O que é que ele tenta fazer? Adivinhar. Ele soma as circunstâncias, soma o comportamento e pressupõe e lança a coisa. E muita gente cai nessa até hoje, queridos. O que é que vai acontecer, né? Deixa eu ler tua mão aí, vamos ver a mão aqui, né? Vejo que você será uma pessoa assim assada, né? Deixa eu consultar de acordo com o meu signo, né? Olha, o teu signo no hoje está mais para isso, esse mês vai ser mais isso, vai ser mais aquilo. Sabe, queridos, não se envolva com isso. Não se envolva com isso. Isso não é de Deus para você. A Bíblia fala, queridos, que aqueles que servem ao Senhor, guardam a sua palavra, prosperarão. Se você está firme na palavra, eu posso ler tua mão agora e te diria o que vai acontecer. Pastor, o que é? Você vai prosperar. Amém? Você vai vencer. Como vai ser? Não sei. Entenda, irmãos, o passado passou. O presente você se firma com a palavra, e o teu futuro vai estar garantido. Amém, queridos? Vai estar garantido. Agora entenda, esse homem consultava essas pessoas, esses seres, essas entidades, matava os seus filhos. A Bíblia ainda fala em 2 Reis, a Bíblia também fala sobre a história de Manassés. E uma das coisas que a Bíblia fala sobre ele, queridos, é que ele derramou muito sangue inocente na nação de Israel. Muita coisa aconteceu. E a Bíblia chega a dizer que Deus levantou profetas para poder o chamar a atenção. E esses homens chegavam com ele e diziam assim: olha, você está fazendo coisa errada, a coisa não vai terminar bem. Mas a Bíblia fala que ele não lhes dava ouvido. E a palavra de Deus também diz que ele fez, não só ele errou, mas ele fez todo o povo errar. Todo mundo estava agora contaminado por esse problema. E aí, queridos, nós lemos até o verso 10. Eu quero ler com vocês agora a partir do versículo 11. Amém? Quero falar sobre as consequências das atitudes de Manassés. Olha o que aconteceu, queridos. Versículo 11: assim o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com quê? Com ganchos, o amarraram com correntes,
e o levaram para onde? Para a Babilônia. Olhe para cá. Não está na Bíblia, mas a história conta, né? Os historiadores de antigamente contam o que, queridos? Que um dos ganchos que prenderam Manassés era como se com aqueles ganchos de boi que colocam no nariz. E a história conta que botaram um gancho de boi no seu nariz e saíram arrastando ele para a Babilônia. Tamanha foi a humilhação, a dor e a angústia. Mas tudo isso, queridos, consequência dos seus atos. Porque Deus estava avisando, Deus estava dizendo: olha, isso não vai terminar bem. Mas nós lemos aqui, olha, volte só um versículo, olha o versículo 10. E falou o Senhor a Manassés e a quem? Porém, o que eles fizeram? Não lhe deram ouvidos. Sabe, queridos, a gente entende na palavra que Deus é misericordioso. Ele nos avisa, sabe? Ele está avisando, a coisa não vai terminar bem. Ele levanta pessoas para orarem por nós. Ele levanta a gente para nos chamar a atenção. Tem gente perto de nós dizendo assim: olha, cuidado, você não está indo por um bom caminho. Cuidado, você precisa estar mais firme com Deus. Você precisa estar mais firme. Sabe, queridos, tem coisa que Deus já está avisando faz tempo, e a gente não está dando atenção. E Manassés fez assim, e agora foi levado para a Babilônia, acorrentado, humilhado, derrotado, estragado. Tudo de ruim começou a acontecer. Tem problemas, queridos, que são provações, mas tem problemas, queridos, que são consequências de erros que a gente já vem cometendo. Deus tem falado: cuidado com a pornografia, cuidado com as drogas, cuidado com o adultério. Tem gente brincando com fogo. Quem brinca com fogo se queima, não é assim? Com o pecado a gente não brinca. A Bíblia diz, queridos, que o diabo a gente tem que resistir ele, não é assim? Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Porém, da tentação a gente tem que fazer o quê? Fugir, irmãos. Da tentação é pernas para que te quero. Estou saindo fora. Quando José, irmão, estava lá na dele, trabalhando na casa de Potifar, aí chega a mulher de Potifar e diz assim: José, e detalhe, irmãos, aquelas mulheres egípcias eram só mulheres lindas e maravilhosas. E aí chega a mulher de Potifar e diz assim: olha, diz a palavra de Deus que ela falou com essas palavras: deita-te comigo, né? A Bíblia fala em Provérbios 5 que os lábios da mulher adúltera são como favos de mel. Favos de mel. Ela disse: deita-te comigo. O que ele fez, queridos? Ele ficou lá resistindo, né? Pode vir quente que eu estou fervendo. Foi assim? O que ele fez? Amém? Saiu fora. Ainda diz a palavra que rasgou, não foi? Ali a roupa dele, tamanha, queridos, foi. Imagina se ele ficar lá, encarando, dizendo assim: não, tu não vai conseguir, entendeu? Tu é bonita, mas eu aguento, entendeu? Aí ela vai e se expõe para ele: não, eu posso ficar olhando, mas eu não vou ceder. Sabe, queridos, você pode ser homem, mas ninguém é super-homem. Não é verdade? Super-homem só tem aí nos filmes, na historinha de quadrinho. Não tem o crente, não tem o super-crente. Não é verdade? Todo mundo aqui é carne e osso. Brincou com fogo, vai se queimar. Vai se queimar. Então cuidado com o teu WhatsApp, né? Cuidado com a mulher que vive te ligando, te chamando de amor. Amor, amor, amor. Entenda, queridos, cuidado. O diabo não precisa de uma porta, ele precisa de uma brecha. Só isso. Só uma brecha. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Outro abismo. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes.
Quem está no crack, não começou no crack. Às vezes não começou nem no álcool. Ele começou com amizades ruins. Amizades ruins. Começou devagar, queridos. Entenda, um bom plano leva tempo para ser implementado. E se tem uma capacidade grande que o diabo tem, é a paciência. Ele sabe levar devagar a coisa, queridos. Amém? Manassés agora estava preso, acorrentado. Só que é nessa hora, irmãos, é nessa hora que a gente vira crente. É no sofrimento. A Bíblia diz que Jesus foi aperfeiçoado no sofrimento. Jesus que é Jesus, queridos. Hoje mesmo eu estava lendo a palavra e eu li na Bíblia a Bíblia dizendo assim sobre Jesus, que as multidões o procuravam, mas ele procurava lugares solitários e orava. Entenda, se Jesus que é Jesus sempre estava orando, queridos, o que dirá a gente? O que a gente não tem que fazer? Temos que orar muito. Por isso que eu digo, olha, vai ter os 40 dias aí de jejum e oração, entra de cabeça, amém? Entra de cabeça, porque Deus tem muitas coisas para lhe abençoar. Nessas horas do sofrimento, olha o que Manassés fez. Você está comigo aqui, versículo 12, 2 Crônicas 33, 12. Então ele, angustiado, orou o quê? A minha versão diz fervorosamente. Como é que está na sua versão? Tem alguém aí com uma versão diferente? Humilhou-se muito diante do Senhor. Tem outra? Suplicou. A minha versão diz assim, olha, ele orou fervorosamente ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o seu Deus. Versículo 13. Ele orou e Deus o quê? Se aplacou para com ele, ouviu a sua súplica e tornou a trazê-lo para onde, queridos? Para Jerusalém, ao seu quê? Reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Aqui começa uma mudança, irmãos. Esse homem perverso, esse homem desviado, esse homem que só queria provocar Deus, agora estava convertido, mudado. Sabe, queridos, eu sempre falo isso aqui, eu brinco, né? Mas é uma verdade. De uma canção que diz: quando o homem não presta mais para nada, não vale mais nada, é uma música isso, ele ainda dá um crente. Quando não vale mais nada, não presta mais para nada, ninguém mais quer, aí Deus olha e diz: esse ainda dá um crente. Amém, querido? Irmãos, é quando você vira um caco, Deus diz: agora eu te quero. É quando ninguém mais te quer, Deus diz: pois você para mim tem valor ainda. Quando alguém diz assim: você não pode fazer mais, você não consegue, você é um perdedor, Deus diz: pois eu ainda posso te fazer um vencedor. Amém, querido? Sabe, o nosso Deus, Ele é assim, queridos. É quando todos nos abandonam, Ele abre uma porta. Sabe, queridos? É quando a nossa conta está no mais do que o vermelho, Deus diz: nem só de pão, nem só de conta, nem só de dinheiro viverá o homem. Amém, queridos? Você tem entendido isso? Entenda. Talvez eu estou falando para alguém hoje aqui que está muito para baixo. Você está vivendo uma sucessão de derrotas. Deus está dizendo: comigo você ainda vai ter alguma vitória. Algumas e muitas. Entenda, queridos, Manassés, a Bíblia fala que ele orou fervorosamente. É no problema que a gente descobre o Deus da solução. É na angústia que a gente descobre que Deus ainda é Deus. Amém, queridos? Uma coisa é a gente dizer assim: Deus é fiel, uma frase de efeito, uma frase clichê, né? Uma frase bonita para o nosso carro. Outra coisa é você dizer assim: pastor, se o senhor souber o que tem acontecido na minha vida, você não vai só saber, você vai ver que Deus é fiel. Uma coisa é eu dizer, outra coisa, queridos, é a minha vida ser um reflexo da fidelidade de Deus. E Manassés agora podia experimentar isso.
A Bíblia fala que ele se humilhou e Deus se aplacou para com ele, ou seja, Deus atendeu a oração dele, queridos. Ele estava humilhado, irmãos. Só que entenda, os humilhados serão exaltados. Irmãos, o diabo nos exalta para nos abater, mas Deus nos humilha para verdadeiramente nos exaltar. Você está entendendo isso? Se Deus está te humilhando, existe uma bênção que está chegando, queridos. Agora, se o diabo está te exaltando, existe uma humilhação que está vindo aí. O que eu quero te dizer, irmãos, que no reino de Deus as coisas são reversas, são inversas, na verdade. No reino de Deus, os últimos é que serão os primeiros, os humilhados é que serão exaltados, o servo é que será o Senhor. Jesus disse assim: olha, eu vou lavar os pés de vocês. Aí Pedro disse: não, eu é que tenho que lavar os teus pés. Aí Jesus disse assim: o que tu não entendes agora, tu só entenderás depois. Tem coisas que a gente está passando que não entendemos agora, queridos, mas entenderemos na hora certa. Na hora certa você entenderá o que Deus está querendo te propor. Diga para o seu irmão assim: na hora certa você entenderá. Amém? Na hora certa você entenderá. O que eu quero te dizer, queridos? Para onde foi que Deus trouxe ele? Ele estava onde quando ele estava aqui? Humilhado, estava onde? Na Babilônia. Babilônia, queridos, no sentido figurado bíblico, é o mundo. E quando ele se humilha, para onde é que Deus traz ele de volta? Diga comigo: Jerusalém. Jerusalém, no sentido figurado bíblico, significa o centro da vontade de Deus, queridos. O centro da vontade de Deus. Entenda, irmãos, se tem um lugar que Deus quer nos colocar, é para Jerusalém na sua vida. O que eu quero te dizer hoje é que Deus estava trazendo ele de volta para Jerusalém, para o centro da vontade de Deus. E agora ele estava de volta, queridos, como nunca antes esteve. Versículo 14. Eu quero que no 14 a gente leia. Coloca aqui no Data Show para mim. Aqui no verso 14, queridos, eu vou começar a falar sobre 4 passos para nós guardarmos a nossa casa, a nossa família. Amém? Quando Manassés volta para Jerusalém, primeira coisa que ele faz, queridos, vamos ler aqui o verso 14. Depois disso, edificou o quê? O muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, à entrada da porta do peixe, abrangendo o Ofel, e o levantou o quê? Muito alto. Olha para cá, queridos. A primeira coisa que Manassés faz quando volta para casa, diga comigo assim: levantou o muro. Diga comigo assim: muito alto. Essa é a primeira coisa, queridos, que nós temos que fazer na nossa casa. A gente tem que levantar um muro muito alto. Olha, Manassés sabia o valor, irmãos, de um muro alto quando os inimigos chegaram nas portas. Você está entendendo isso? Você tem que entender que esse muro, a gente não está falando daquele muro físico que a gente faz com cimento e com tijolo. Nós estamos falando aqui da oração na tua casa. Nós estamos falando desse muro aqui na tua casa. O que um muro serve, queridos? Ele serve de proteção. Tem casas, eu acredito que, tomara a Deus que não aqui, mas tem casas por aí, né, que você tem um muro físico ao redor, mas pode entrar qualquer coisa na sua casa. O que está entrando? Olha, se a sua casa, a televisão, pode expor qualquer coisa, então a sua casa está sem muro. Sua casa está sem muro. O que está entrando na nossa casa através da internet? O que está entrando na nossa casa, queridos? Das pessoas que entram lá, elas podem farrear na nossa casa, elas podem promover bebedeira na nossa casa, elas podem promover baderna na nossa casa.
Mas pastor, são meus amigos, são minhas amizades. Levante um muro na sua casa hoje. Aqui não pode isso. Se você quiser fazer isso, é desse muro para lá. Para cá não pode isso, isso e isso. Mas por quê? Porque não são só os muros físicos, são os valores e princípios que são os maiores muros da nossa casa. Você está entendendo isso, queridos? Pode chegar a qualquer hora na tua casa, não tem hora para nada na tua casa. Pode falar palavrão alto na tua casa, pode fazer o que quiserem na tua casa. Você pode ter muros físicos, mas os muros morais e espirituais estão no chão. E essa é a primeira coisa que Manassés nos ensina, queridos. Você quer viver na Jerusalém de Deus? Levante muros e que esses muros sejam altos. Altos. Aqui, mas todo mundo faz isso. Todo mundo pode isso. Aqui não. Aqui nessa casa não. Amém, queridos? Aqui não. Aqui o filho não fala alto com o pai. Aqui ele respeita o pai. Não, mas os meus amigos, teus amigos, se tem pai ou não tem, eu não sei. Aqui não. Amém, queridos? Você já foi na reunião de pais e mestres? Tem pai que faz tempo que não vai na reunião de pais e mestres. Para você chegar lá, eu fui no dia dos pais, irmãos. Eu fui no colégio da minha filha. Estava tendo lá a comemoração dos pais. Não quero julgar o motivo, não sei. Mas eu vi crianças chorando. Eu perguntei lá para as educadoras: por que essa turminha ali está chorando? Porque os pais não vieram. Eles nunca vêm. Nunca vêm. Fizeram filho, mas não estão fazendo uma pessoa, um alguém, um cidadão, um ser. Fabricaram um filho, mas não estão fabricando alguém para viver nesse mundo. Você está entendendo, queridos? Ou seja, quanto tempo faz que você não vai na reunião de pais e mestres? Você chegar lá e dizer assim: olha, como é que está meu filho aqui? Hoje em dia, infelizmente, é comum a gente olhar o menino dando um tapa na cara do professor. Você já viu esses vídeos aí? Sabe? Entenda, queridos, isso não começou ali na sala de aula. Isso vem lá de dentro de casa. Alguém criado sem limites. Tudo pode. Um meninozinho que é isso, toma. Nunca houve não. Nunca houve limites. E eu volto a dizer: crie muros e muros muito altos na sua casa. Os seus muros são os valores, são os princípios que você constrói nessa casa. Amém, queridos? Isso vai fazer de alguém grande. Vai doer agora, é aquela injeção. Dói agora, mas traz cura lá na frente. Amém? Entenda, irmãos queridos. É um não que você dá agora para o filho. É um tapa que você dá agora nele. Um tapa com... A Bíblia diz assim, que a vara é para o quê? A vara da correção. Lá em casa tem a vara da correção, irmãos. Ela fica lá, num lugar maravilhoso. Saiu da linha, tem a vara da correção. Irmãos, minhas filhas nunca teve... Eu não estou falando para você deixar hematoma no menino, quebrar o braço do menino. Isso aí já não é correção. Isso aí é cadeia, né? Não é isso que a Bíblia nos incentiva, queridos. Mas a Bíblia nos incentiva a corrigir o nosso filho. Então entenda, irmão, aquela havaiana bonita, naquelas partes macias, podem trazer uma vida muito maravilhosa lá na frente. Agora pode até doer, não é verdade? Eu já vi meninos dizendo assim: mãe, se a senhora encostar o dedo em mim, eu lhe denuncio para o conselho tutelar. Sabe, gente, entenda, corrigir é um choro agora, para uma alegria muito grande lá na frente.
Lá na frente. Agora não vai entender, não adianta. Lá na frente, né? Com certeza, se vai evitar muito choro lá na frente. Amém? O que mais que ele fez? Aqui no final do verso 14, ele também pôs o que, irmãos? Chefes militares em todas as cidades fortificadas. O que eu quero dizer, queridos, o que eu quero te dizer é que não adianta a gente só levantar muros. Muros são para a proteção, mas em segundo lugar, ele colocou também guardas militares. Muros é para a proteção, queridos. Porém, esses homens é para ação. É para a ação. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Em 2 Coríntios. Esse aqui você pode deixar aqui, tá? Por favor, deixa 2 Coríntios, você deixa aí. 2 Coríntios 10:4. Eu queria pedir para algum de nós aqui ler, por favor, em voz alta. 2 Coríntios 10:4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas. Amém? Repita comigo: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Amém? A minha versão, a versão NVI diz assim, ó: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus. Entenda, queridos. Primeira coisa, diga comigo: muros. Segunda coisa, diga comigo: exército. Deus está mandando, queridos, a gente se defender, levantar muros, mas Deus também quer que a gente ataque. Só que a Bíblia diz que as armas da nossa milícia, ou seja, as armas com as quais nós lutamos, não é simplesmente essa espada, essa arma. A Bíblia está dizendo que elas são espirituais, poderosas em Deus. E eu quero fazer um destaque aqui. Queridos. Aonde foi que ele colocou essas armas? Esses chefes. Onde foi que ele colocou esses chefes? Diga comigo assim: nas cidades fortificadas. O que eu quero te dizer, queridos, é que existem as áreas e os locais certos para você atacar. Digamos que alguém na sua casa está com problema de bebida. Você vai ter que atacar nessa área. Você vai ter que orar por essa área. Você vai ter que jejuar por essa área. Digamos que na sua casa o seu casamento está sendo vítima de um adultério. Você vai ter que atacar nessa área. Você vai ter que orar por essa área. Você vai ter que jejuar por essa área. Eu não sei qual é a área hoje que está mais fragilizada dentro da sua casa, mas seja lá qual for, você tem que ser estratégico na sua oração, no seu jejum. Talvez seja a área financeira. Pastor, a gente não sabe mais o que fazer para entrar dinheiro dentro de casa. Eu estou te dizendo hoje, você tem que orar por isso. Deus vai te dar sabedoria. Diz a palavra de Deus assim: peça a Deus sabedoria, que em tudo Ele dá livremente sabedoria. Você vai ter que orar por isso. Não é simplesmente orar para Deus te abençoar, é orar em que você precisa que Deus esteja te abençoando. Talvez você está vivendo um problema com alguém dentro de casa. Talvez você está tendo os teus filhos à mercê de muitas situações. É a hora de atacar, fortificar aquelas cidades. E as armas que você vai usar não são carnais, diz a palavra de Deus. Não é simplesmente você pôr moral, amém, pelo seu muro. Mas entenda, existe algo que Deus quer que você faça em oração, em jejum, que Deus vai fazer uma grande obra, amém, queridos? Outra coisa,
que ele fez também, versículo 15. Vamos ler juntos o verso 15 aqui, queridos. Tirou da casa do Senhor o quê? Os deuses estranhos e o ídolo, como também todos o quê? Os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém. E os lançou aonde? Fora da cidade. Lembra que eu falei que ele havia levantado altares a deuses estranhos? Pois agora ele mandou derrubar tudo. Agora ele mandou destruir tudo. E a Bíblia diz, queridos, a minha versão diz assim: e ele consertou o altar. Entenda, irmãos, tem coisas que a gente tem que lançar fora da nossa casa. Você está levantando um muro, você está atacando, mas algumas coisas lá de trás foram tragas para dentro de casa, e você precisa tirar elas de dentro de casa também. Amém? Qual é a música que toca na sua casa? Qual é a música? Essa música que toca na sua casa, ela agrada a Deus, ela edifica a Deus na sua casa, na sua vida. O que é que mais passa na televisão da tua casa? Quem são os amigos que a gente tem? Tem coisas, queridos, olha, que Manassés fez lá atrás, e ele estava dizendo: não, peraí, não basta só levantar um muro, se aqui dentro tem coisas que eu preciso consertar, eu também tenho que fazer uma limpa aqui dentro. Não basta só eu atacar, não basta só eu me proteger, eu também preciso limpar. E essa é a terceira coisa que você precisa fazer. Quem pode abrir no Salmo 122, versículo 7? Eu pediria para uma outra pessoa também abrir no livro de Neemias, no capítulo 12, verso 30. Neemias 12, 30. Salmo 122, 7 e Neemias 12, 30. Amém? Haja paz dentro de teus muros e prosperidade em teus palácios. Repita comigo: haja paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Quem achou Neemias? Purificaram os sacerdotes, os levitas, e também purificaram o povo e as portas. Diga comigo assim: purificar os sacerdotes, os levitas, purificaram o povo, as portas e os muros. A palavra de Deus está nos dizendo assim, queridos, que haja paz dentro dos teus muros. E a Bíblia também está dizendo, queridos, para Neemias, quando ele levantou aquele muro, ele purificou todo mundo dentro dos muros, e purificou os sacerdotes, e purificou os muros, e purificou as portas. A Bíblia diz, queridos, que nós somos hoje reis e sacerdotes. Sabia disso? Reis e sacerdotes. Você é um rei e uma rainha. Você é um sacerdote e uma sacerdotisa. O que é o sacerdote, queridos? É aquele que traz Deus para aquela circunstância. Você é alguém que Deus te colocou aí nessa casa para você trazer Deus aí para essa casa. Amém, queridos? Para você trazer Deus aí para esse povo. A Bíblia fala, queridos, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. A luz do mundo. Você é luz aí. E a Bíblia diz, queridos, que a luz, que o candeeiro não pode ficar debaixo da mesa. Ele tem que ser colocado num lugar alto, para a luz poder brilhar para a casa toda. Tem coisas, queridos, que Deus nos colocou num lugar alto. Tem coisas que Deus está te abençoando. Tem coisas que Deus está abrindo a porta para você, porque Ele está dizendo assim: olha, eu te coloquei aí para você iluminar muita gente. Muita gente. Só que a gente pensa, queridos, que a luz somos nós, mas a luz, diz a palavra, é Cristo em nós. Entenda, se Deus está te colocando para influenciar pessoas, se pessoas estão te procurando,
se gente te pede conselho, se gente te manda mensagem, se gente te pede ajuda, Ele está te dizendo assim: olha, eu estou te colocando aí como alguém que pode iluminar a vida de muita gente, pode ajudar muita gente, pode abençoar muita gente. Amém, queridos? O que eu quero dizer para você nessa noite, irmãos? Você também precisa fazer um limpa daquilo que pode ser um altar ainda para um Deus estranho. Hoje em dia, os ídolos não são só esses ídolos de antigamente, né? Aqueles ídolos ali de imagens. O ídolo pode ser tudo aquilo que substitui o lugar de Deus na nossa vida. Tudo aquilo que substitui o lugar de Deus na nossa vida. Então o que eu quero te dizer hoje: coloque para fora todo o ídolo que não é de Deus para a sua vida. Verso 16, vamos ler juntos aqui o verso 16? Diga comigo assim, olha, vamos ler juntos. Restaurou o altar do... De novo, restaurou o altar do... Sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. A Bíblia diz assim, queridos: melhor é o fim do que o quê? Do que o começo. Não é como nós começamos, é como nós terminamos. Pastor, é porque eu fui criado de uma maneira muito errada. Pastor, é porque eu tive minha vida toda de forma, totalmente fora. Entenda, na hora que você entregou sua vida a Jesus, Ele zerou o ponteiro, queridos. E agora é daqui para frente. Não é como você começou, é como você vai terminar. Não é como Manassés começou, ele agora estava terminando muito bem. Você lembra que eu falei que ele fez todo o povo errar? Pois agora ele estava dizendo assim, olha, para todo o povo: aqui só vai se servir a Deus. Amém, queridos? Ele estava ordenando ao povo: essa nação aqui serve a Deus. Ele estava dizendo: no meu reinado agora só se serve a Deus, e bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu entendo que tem que haver reforma econômica, política, isso tudo, mas uma reforma moral, queridos, e principalmente moralmente bíblica, é o que vai abençoar uma nação, é o que vai trazer prosperidade para todas as outras áreas. Amém, queridos? Não vai haver progresso se não houver ordem. Paulo disse assim para Tito: Tito, eu vos deixei em Creta para que ponha em ordem todas as coisas. Entenda, quando Deus nos coloca na frente de algo, a gente tem que pôr em ordem as coisas, queridos. Tem que haver ordem na sua casa, tem que haver ordem na tua família, tem que haver ordem em tudo que você coloca. Ah, mas ali não é assim. Aqui é assim. Aqui é assim e acabou. Amém? Aqui é assim e acabou. Glória a Deus, queridos. Tem que haver ordem na sua casa. Pastor, eu sou o primeiro que converteu lá em casa. E pense numa luta que eu estou passando. Já vi muita gente falando isso. Sabe por quê, queridos? O diabo sabe a potência que você é nas mãos de Deus, e ele sabe que agora a sua casa corre o risco de ser perdida das trevas para a luz. Agora tem um agente de Deus ali naquela família, queridos. Agora tem alguém que vai trazer diferença ali. Amém? A irmã Júlia com o Fábio casaram quarta-feira, não foi? Estão muito felizes ali, ó. Né? Mas cara de besta os dois. Volta e meia eu falo aqui da irmã Júlia, né? Tem uma barraca lá na feira. Cheguei lá para comer, né? Aí o que aconteceu, queridos? E o louvorzão tocando lá, irmão. O Pentecoste torando lá, irmão, na feira.
e outras moças que trabalham lá com ela. Ela disse: olha, pastor, aqui só se escuta a música de Deus. Quem quiser cantar, né, tem que cantar a música de Deus. Amém, queridos? O Fábio estava me falando assim: pastor, rapaz, os meus amigos volta e meia me ligam, vem tomar uma aqui com a gente. Não quero mais. Por quê? Pense no homem que está tranquilo, feliz, em paz. Estou muito bem com Deus. Amém, queridos? Só Jesus pode satisfazer a nossa alma, queridos. A bebida não preenche, a droga não preenche, a prostituição não preenche, mas Jesus enche o vazio de toda a nossa alma, queridos. Você crê nisso, queridos? Diga comigo assim: levantou o muro, colocou as guardas, limpou a casa, restaurou o altar. Você tem que fazer isso na sua casa, queridos. Deus quer que você restaure o altar. Se você está afastado de Deus, restaure o altar. Se a sua casa tem que ser conhecida como um lugar que é um altar de Deus ali. Um altar de Deus. Seu carro é um altar de Deus. Seu escritório é um altar de Deus. Seu corpo é um altar de Deus. A Bíblia diz assim: da mesma boca não pode proferir bênção e maldição. Não pode proferir. Sua boca é um altar de Deus. Amém? Suas atitudes é um altar de Deus. A gente pensa que o altar de Deus é aqui na igreja. A gente pensa que o lugar de ser cristão é aqui na igreja. Eu digo que aqui é o posto de gasolina, queridos. A gente chega com o tanque vazio, enche e vai queimar a gasolina lá fora, na rua, queimando. É lá fora que você vai queimar na vida das pessoas, queridos. É lá fora que você incendeia os outros. Aqui é fácil ser cristão. Aqui é luz na luz, queridos. Mas Deus nos chamou para ser luz nas trevas. Ser luz na luz é fácil. Ser luz nas trevas é o chamado. Amém? Você precisa entender que todos nós somos um altar de Deus, aonde quer que nós formos. Eu lembro que eu estava no seminário e tinha um rapaz lá, bastante avivado, e estávamos numa palestra e o coordenador na ocasião botou um quadro e disse assim: vamos lá, gente, o que precisa para nós levantarmos uma igreja? E tinha uma turma grande. Aí o que aconteceu? Aí um disse assim: precisa do templo, do local. Aí ele botou lá: templo, local, né? Aí e as pessoas ficavam falando: o som, eu boto o som. Se der o ar-condicionado, aí foi botando o piso, o pastor, os membros, a igreja, tudo, A, B, C, D. E aí esse rapaz se levanta de lá e diz: vocês estão ficando doidos. Vocês piraram a cabeça de vocês. Se existe algo que nós precisamos para levantar uma igreja, se chama Espírito Santo de Deus. Você pode não ter nada disso aí que vocês colocaram, mas se você tiver o Espírito Santo, aonde você chegar, você é a igreja de Cristo. Você está na parada de ônibus, cheio do Espírito Santo, ali se levanta um altar naquela hora. Você está no seu trabalho, no meio da correria, mas a sua vida é uma vida cheia do Espírito Santo. Deus vai te usar de alguma forma naquele lugar. Você está ocupado, você está cheio de problemas, mas a tua vida é cheia do Espírito Santo. Deus vai te usar. Deus vai te abençoar. Esse exército, uma hora ele vai te requerer e ele vai te abençoar. Amém, queridos? Tudo que nós precisamos se chama o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Diga para o seu irmão: tudo que você precisa hoje é do Espírito Santo. É tudo que você precisa para resolver. A gente pensa: pastor, eu preciso de uma técnica, né? Eu preciso de um dinheiro.
né? Eu preciso da mudança na política, eu preciso... Essas coisas são importantes, queridos. Mas é como Marta e Maria. Jesus disse assim, Maria, né? Falou para Marta, né? Marta, Maria escolheu a melhor parte, a que nunca será tirada dela. Entenda, queridos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a vossa justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Busque a Deus e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Irmãos, o mais enrolado, o mais aperreado, quando começa a colocar a sua vida no altar, irmãos, eu estou para ver. O salmista diz assim, eu nunca vi um justo, nem sua descendência, mendigar o pão. Você pode até se aperrear, mas você está fiel com Deus, irmãos. Quando a gente pensa que já era, aí vem a grande bonança, queridos. Pastor, só tem 5 pães e 2 peixinhos. Não interessa quanto tem. O que interessa é se o que tem está disponível para Deus usar. Se o que você tem está à disposição de Deus, isso é o suficiente. Amém, queridos? Isso é o suficiente. Sua casa está à disposição de Deus. Teu comércio está à disposição de Deus. Teu emprego está à disposição de Deus. Deus é o primeiro lugar na nossa vida, então as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém, queridos?